Arthur, a primeira Diga coisa lá. que eu queria falar com você, mano, ó, é um fato bem curioso aqui, deixa eu dar contextualizado pra galera. Naquele nosso debate lá no 1x20, acho que foi a última pauta que você trouxe, era sobre regulamentação das redes. Sim. E aí, eu lembro que tinha lá, acho que 4 ou 5 trabalhistas, né? E aí eu mandei uma mensagem lá do meio do debate, assim, falei pra galera, né? Como começou a rolar o tópico, eu mandei uma mensagem pro meio da galera. Falei, galera, cuidado com essa pauta. Por quê? Aí eu falei, ó, porque eu já li a PEC da... Como é que é o nome da PEC mesmo? Na verdade, eu tinha um PL 2630 na época. Isso, que era a PL das fake news, né? É o PL das fake news. PL das fake news. Falei, ó, eu já li a PL das fake news, eu já li como saiu do Senado, que veio da mão do Alessandro Vieira, eu já vi agora o que se tornou, depois passou na mão do Orlando Silva, e se a minha opinião conta pra alguma coisa, a posição do Arthur em relação a isso tá certa. Então foi essa mensagem. Mas eu vacilei. Deixa eu te falar uma coisa. Isso foi inexperiência minha, cara. Eu achei que era melhor fazer vários temas, assim, né? Tanto que eu levei... O que era mesmo? Era CLT 6 por 1, pena de morte, Oruan. E, mano, é um guarda-chuva muito grande. Eu viajei. Eu devia ter feito uma coisa mais específica. Eu nem devia ter falado de pena de morte e Oruan. Isso aí devia ter sido para outro. Devia ser uma coisa mais focada em, sei lá, eu podia dividir por temas. FGTS, 13º, só que, sei lá, cara, eu achei que eu ia ficar repetitivo. Falei, vambora, vamos fazer vários, mas eu viajei. Tanto que o último tema, a verdade, é o seguinte, nem foi legal. Foi um debate que ficou uma coisa meio confusa, mó galera concordava, a outra galera que tava discordando não entendeu muito bem, eu vacilei. Tanto que nesse do Kim agora eu falei pra ele, cara, não seja politemático. Vai num tema... O que é? Eu nem lembro o que era o tema do Kim. O Kim teve bastante... não era tão politemático. Eu lembro que era um bagulho mais assim, vai numa linha só. Que aí fica mais legal o debate, né? Porque aí tem várias oportunidades de várias pessoas darem várias visões sobre um tema. Que é a ideia do bagulho. Pode crer. E não por muito tema. Eu viajei. Enfim, mas ali eu achei interessante porque eu mandei essa mensagem pros meninos. E aí... E ali ficou naquela confusão e você não teve a oportunidade de se expressar, porque no final das contas eu concordava com você nesse ponto da questão da regulação. Sim. Só que eu não conseguia ver até qual nível eu concordava, porque a coisa ficou na superfície, falava sobre a PL, não falava sobre a PL, você tentando explicar que existia lobby dentro da PL, Sim. que você não era necessariamente contra a regulação, mas na verdade é que a PL tinha coisa que não era específico, e a PL era vítima de lobbies. E de fato, eu acompanhei isso tudo, até em live, tá? Eu li todos os PLs e tal. E eu queria perguntar isso pra você. Você é a favor da regulação das redes sociais e que tipo da regulação? Eu queria que você falasse um pouco sobre cara, isso. É importante lembrar o seguinte. Primeiro que é o seguinte, o primeiro debate sobre isso, que foi no governo Dilma, não teve essa polarização toda porque eles estavam indo num lugar meio comum. O mundo inteiro, assim, vamos lá. Quando começaram a surgir os grandes empreendedores da internet, isso estou falando, sei lá, anos 90 ainda, já lá na Califórnia os caras já falaram, isso aqui vai dar ruim, né? Vamos criar alguns princípios aqui. E aí foram se evoluindo e se criaram os tais princípios de Santa Clara, que é lá na Califórnia, que é basicamente o seguinte, cara, as Big Techs, eles já tinham essa visão. Assim como o Bill Gates entendeu que todo mundo ia ter um computador em casa, e depois o Steve Jobs entendeu que a galera, mano, tem um celular, uma extensão da mão aqui. Eles entenderam, cara, o lance é o seguinte, as Big Techs vão ter muito poder de influência política, etc, etc. A gente precisa proteger o cidadão da Big Tech. E aí o que aconteceu? Aqui no Brasil, lá para 2010, 2011, começou o tal do debate do Marco Civil da Internet. E foi um debate equilibrado. Demorou muito para se transformar em projeto de lei, se não me engano foi 2012. Tanto que ele passou com o apoio do governo e da oposição. Na época o líder da oposição, acho que era o... Ele foi ministro da Educação, esqueci o nome dele. Mendonça. Né? E aí a Dilma falou... Olha, a oposição falou, é um bom projeto, e a Dilma falou, é um bom projeto, é a cara do governo, inclusive, a frase que ela usou foi essa. Que o Marco Civil da Internet basicamente estabeleceu algumas coisas, como o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados, tudo que é crime na vida real é crime na internet. Isso é uma falácia também. Na internet é terra sem lei. Não é. Se você for qualquer tipo de criminoso dentro da internet, você responde na vida real. Você responde, se eu aplicar um golpe em você por meio virtual, eu sou estelionatário na internet e na vida real. Já era. Vai sofrer a consequência. E aí isso extrapolou depois, né? 2016, 2017, começou um debate no mundo de como regular a rede social, já pensando nos formatos de Facebook, Instagram, que estava começando, etc.
E o mundo inteiro, cara, cada um foi para um lado. A verdade é que cada um foi para um lado e ninguém hoje conseguiu responder a uma pergunta que ela é realmente muito difícil. A partir de quando eu responsabilizo a plataforma num conteúdo de terceiro? Porque a resposta não é nunca responsabiliza, porque tem que responsabilizar. Se eu faço uma ameaça de morte a você, você manda tirar, a plataforma simplesmente não tira e fica lá a ameaça, a plataforma tem que ser corresponsável. Sim. Só que também não pode ser sob qualquer justificativa, porque você imagina o quanto de falsas justificativas não vão aparecer e é impossível você filtrar o que é e o que não é pertinente. Né? Claro, nudez, pedofilia, ameaça de morte, isso são coisas mais claras. Agora, quando você começa a entrar na parte subjetiva, e qual foi o defeito do PL 2630? Que é o mesmo defeito que está até hoje, a subjetividade do termo. Tá, eu vou tirar a notificação judicial, porque hoje é o seguinte, você só se torna responsável a plataforma a partir da notificação judicial. Passou por um crivo do sistema judiciário do seu país para falar, a plataforma tem que tirar. Eu quero tirar isso porque a justiça está ficando sobrecarregada e não está dando conta de dar, e é lenta às vezes, para o judicious note que se chama. Muitas vezes nem tem o know-how também, né? Exatamente. Mas mesmo que tivesse, está impraticável. Tá, eu vou substituir pelo quê? Não, a verdade, não tem resposta. Eu não tenho, você não tem, a esquerda não tem, o governo não tem, ninguém tem a resposta. Então, mas a sua crítica, isso é uma crítica bem interessante, que você falava que tá tirando o poder do judiciário brasileiro, que em tese Sim. é o Estado brasileiro, e jogando uma iniciativa privada e privada internacional, que é pior aí, do poder privado estrangeiro. Você está aumentando a confiança na deliberação de uma empresa privada. Então, isso é outra coisa também, né, cara? Eu não sei, eu nem sei, sinceramente, qual a opinião de Liberbobo sobre isso. Tá? Mas o fato é o seguinte... E com certeza essa opinião é complicada, mesmo para o Liberbobo, porque o Liberbobo também sofre sanções injustas das plataformas. Né? Então, cara, são inúmeros os casos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Hoje, eu estava vindo para cá, o Marcelo Brigadeiro mandou um áudio no grupo aqui, falando, eu fiz um vídeo onde eu esfrego meu celular no saco e sei lá o quê, que é alguma notificação do Nando Moura, acho que é alguma briga assim. E o conteúdo dele saiu por conteúdo sexual. Mas ele não mostra, cara, ele só fala, esfreguei no saco. Uma vez eu peguei uma foto da Anitta e postei no meu Instagram, né? Era uma foto dela de bicicleta, assim, com um biquíni enfiado no rabo, e pus uma foto daquele Dan Bilzerian lá, que é aquele cara que fica com vários modelos, tal. Falei, tá, qual que é a diferença? O Instagram tirou a minha publicação falando que era nudez, sendo que eu peguei exatamente a mesma publicação do Instagram da Anitta. Era exatamente a mesma. Por que num é, no outro não é? Aqueles irmãos Piologo, uma vez eles fizeram uma pegadinha, que você tinha que pular, eu lembro assim, em algum momento a calça de um deles cai, e ele tá de cueca, e aí mostra ele pulando de cueca, mas mano, não tem nada de sexual, assim, tá bem longe a câmera e tal. Caiu o conteúdo dele por conteúdo sexual também. Então assim, são inúmeros os exemplos de como a plataforma é injusta. Né? Lembrei de uma que envolve os trabalhistas. Eu não sei se eu contei isso. Uma vez eu tava reagindo a uma entrevista do Ciro Gomes no Jornal Nacional. Eu tava lá reagindo, tal, falando as coisas, e de repente minha live caiu. Que estranho, caiu a live. Porque pode, eu tô vendo um canal aberto, em época eleitoral eu posso. Isso, tem a jurisprudência do STE nessa Abre época. de novo, abri a live. Isso. Tomei de novo. Aí eu fui ver depois. A Globo, manualmente, porque por ser muito forte, eles têm o poder de tirar a tua live do ar, como se eu estivesse retransmitindo um jogo de futebol, por exemplo. Uhum. E aí eu fiquei 90 dias banido de fazer live no período eleitoral, mano. Aí depois eles devolveram, desculpa, você estava certo. Mas e esses 90 dias? Que são 45 dias de campanha. Aconteceu isso comigo também na Twitch, na época, mesma campanha, Exato. 2022. Então você tem que ser protegido disso. Então, vamos fazer uma legislação para proteger o cidadão da corporação? Vamos embora. O mundo está discutindo isso. Agora, não pode ter subjetividade. Então, por exemplo, no caso da Lei Felca, né, que está fudendo um monte de gamer, etc. Eu sou a favor de algumas coisas. Por exemplo, eu sou a favor de que rede social para menor de 16 anos tenha que ter autorização do pai. Como você vai garantir que é o pai que está autorizando? Aí esse é um problema que o mundo não resolveu ainda, cara. Você vai em qualquer lugar das high-techs, na Califórnia, que é o berço disso tudo. Tá, como é que resolve isso? É reconhecimento facial? Mas como é que então você lida com a contradição? Eu quero fazer o reconhecimento facial, que é uma maneira segura de eu saber que é o pai, mas eu não quero que a Big Tech tenha acesso aos dados faciais dessa pessoa para autorizar outras coisas, por exemplo. Como é que você lida com isso? Não temos resposta, cara. Mas tem que pensar, né? Mas tem que pensar. O que não pode fazer? Atropelar. Fizemos um decreto. Como assim, velho?
Ó, no projeto do Alessandro Vieira, tinha uma coisa que eu achava muito interessante. O projeto do Alessandro Vieira eu achava que era bem redondinho, porque a questão principal era a relação de conteúdos mentirosos ou conteúdos nocivos para a sociedade que estava sendo disparado em massa. O disparo em massa, ele prevê que a plataforma está recebendo dinheiro para poder fazer um serviço. Eu gosto muito de comparar com a questão do transporte. Uma transportadora. Sim. Mano, você colocou um pacote na transportadora, a transportadora tá levando daqui para lá. Se tiver droga, o caminhoneiro é responsável, a transportadora é responsável também. O projeto do Alessandro Vieira, ele era racional nisso. Ele falava, ó, conteúdos que são pagos, disparo em massa são pagos, a plataforma tem que sim ser responsável, corresponsável pela entrega do conteúdo. Sim. E aí eu acho que é até normal, porque é o business da plataforma, Sim. né? Então E outra coisa, por exemplo, o TSE passou uma norma. Esse ano não pode publicação. Então, beleza. Mas ninguém vai morrer por causa disso. Não pode impulsionar. Tá bom. Você pode concordar, discordar comigo, mas você não está criando cara, uma represa de criação de conteúdo. Você só não vai poder patrocinar. Beleza. Agora, o que o governo fez agora, que fez um decreto completamente atrapalhado e já está voltando atrás, inclusive, não pode fazer isso. O fato é, cara, o mundo não respondeu essa pergunta, cara. É muito difícil. Então, eu acho que quando você vincula a atividade econômica é mais fácil. Que você vai, é só segue o dinheiro. Tá, você não pode ganhar dinheiro difamando o outro. Então, beleza. Tá tudo certo. Agora, quando você começa a falar de questões de liberdade de expressão mesmo, começa a ficar difícil. Tem questão da liberdade de expressão? Pra caralho. No PL 2630 é que eles tiraram, tá? Mas o PL 2630, assim, quem lê, cara, assim, dá arrepio. Não, minha questão é assim, porque tem esse meme, né? Aqui a gente tá conversando entre bolhas, né? É um contato entre bolhas. E na bolha da esquerda tem esse papo de que vocês, do Missão, do MBL, coisa do tipo, vocês defendem a liberdade de expressão irrestrita, coisa do tipo. De jeito nenhum. Que vocês têm uma questão com a liberdade de expressão, uma questão que é muito valorosa. Sim. Como é que é essa questão da liberdade de expressão? É muito valorosa, Sim. Ela é valorosa, mas não é tanto ao ponto do impacto que tem na sociedade. Sim, a verdade é o seguinte, cara, ninguém... Eu apanhei muito na direita por causa disso, né? Esses dias eu dei uma entrevista pro Rasta, eu falei, cara, só pra eu contextualizar aonde eu vou chegar. Tem um livro que chama Mente Moralista. Inclusive é engraçado, porque você faz esse teste, ele vai fazendo perguntas para você e vai te deixando, vai mostrando para você quais parâmetros são mais importantes para você. Então vou dar um exemplo. Uma das perguntas é o seguinte: uma professora tem que dar aula para crianças, não lembro agora, sobre como usar preservativo. Aí você pode graduar, isso é nem ruim nem bom, é mais ou menos bom, é bom pra caramba, isso aqui é horrível, etc. Isso aqui é claramente o seguinte: se você acha isso muito bom, você liga menos para a pureza, o valor pureza. E você liga mais para o utilitarismo da criança saber o que ela está fazendo. Se você põe isso muito ruim, você liga muito para a pureza e menos para o utilitarismo. Entendeu? Uhum. Por exemplo, tem uma outra questão que era o seguinte: cara, teu time inteiro combinou de usar a chuteira de uma cor. Só que você faz questão de usar a sua, que é de uma cor diferente. E aí? Aí beleza, você é mais pelo time, você é mais por você, etc. Você vai... E quando eu fiz esse teste a primeira vez, em 2015, acho que era 2014, o meu deu o valor liberdade lá em cima. Então, liberdade era mais importante que qualquer outra coisa. Quando eu fiz esse teste recente, acho que foi o ano passado, a liberdade deu mais baixo e o mais alto deu care. Então, eu sou muito mais preocupado com o care, né? Para mim, por exemplo, uma das perguntas era o seguinte: uma menina tá se sentindo mal porque ela é gorda, aí o cara vai lá e xinga ela de gorda. Isso para mim é muito ruim. Tipo assim, isso é muito... Por mais que os caras me vejam como um cara truculento. Então, o care, pra mim, é mais importante, às vezes, do que a liberdade individual. Por que eu estou dizendo isso? Isso é normal. Quando você vai ficando mais velho também, você vai entendendo que direcionamentos são importantes. O valor liberdade de expressão, ele é impossível de ser restrito. Porque se eu tenho liberdade de expressão irrestrita, eu tenho liberdade de falar coisas que vão restringir a sua liberdade. Isso é um paradoxo. A liberdade, ela é paradoxal. Né? A minha liberdade de fazer tudo pode influenciar a sua liberdade de existir. Por isso que a liberdade de expressão ela tem de ser restrita em algum momento. Eu não posso ser nazista. É óbvio que não, porque eu não posso propagar um discurso onde eu vou matar uma pessoa por ela ter nascido alguma coisa que ela não tem nem escolha. Então é normal que pessoas racionais entendam uma restrição de liberdade de expressão em alguma instância. Eu acho que está muito claro que eu não posso, por exemplo, o máximo do raciocínio, quando a gente extrapola para coisas irrazoáveis, é o seguinte: se eu sentado aqui, eu convencer uma pessoa de te dar um tiro e falar a senha de um cofre
onde ela vai pegar um dinheiro que vai recompensá-la caso ela te mate. Você concorda que, tecnicamente, eu só usei as minhas palavras, eu só usei a minha liberdade de expressão? Sim. Então, eu não posso ser um defensor da liberdade de expressão irrestrita, porque no fim do dia, tecnicamente, eu só falei. Olha, cara, se você matar o Tamir, tem um cofre na rua tal, em lugar tal, que a senha é tal, e você vai ter uma recompensa lá. Tecnicamente, eu não fiz nada. Entendeu? Então, é infantil defender esse tipo de coisa. Então, sim, cara, o cara tem que ser responsabilizado porque ele mandou matar alguém, sim. Mas aí eu tô entendendo o que você tá falando, eu só vou... Vai fazer o advogado do diabo. Não, vou fazer o advogado do diabo não, eu só vou confirmar mesmo se eu tô entendendo certo. Então, por exemplo, uma coisa muito grave como a questão das crianças nas redes sociais expostas, né? Então, até certo nível, dependendo da restrição, você é a favor que exige. Todo mundo vai parar de poder fazer determinadas coisas na internet pra gente proteger as crianças. Sim, por exemplo, talvez um dos caminhos seja... Tô colocando em campo das hipóteses. Talvez seja uma ideia idiota, mas talvez seja uma boa ideia. Você, como eu falei, restringir acesso à rede social de crianças abaixo de 16 anos sem autorização dos pais. E aí a gente pode ter um amplo debate sobre isso. Sobre como o cérebro de uma criança que ainda não está totalmente formado, ao ser hiperexposto à hiperreputação, como é que funciona? Eu vou dar um exemplo pra você. Legal, uma criança, vamos pegar o seguinte, ó. Quando eu tinha lá os meus 15 anos, tinha uma menina do meu bairro, logo que começou essa história de webcam, ela traiu o namoradinho dela, e o namoradinho dela foi lá, fez ela na webcam tirar roupa, tirou uns prints, ele fez um print no Paintbrush, e isso rodou o bairro inteiro. O bairro inteiro. Essa menina tinha 15 anos, cara. Ela ficou amplamente traumatizada. Ela teve que mudar de bairro para mudar de escola, que tudo bem que na época a internet não era tão poderosa assim, né? Hoje você pode mudar de país que tá lá. Mas o lance é o seguinte, será que uma menina de 15 anos estava pronta para ter acesso a uma webcam e conversar com o namorado dela de forma privada? Obviamente não. Entendeu? Eu não sei responder isso. Eu acho que não. Obviamente a gente tem que chamar psicólogos, neurocientistas. Eu acho que não. Entendeu? Agora, você imagina no dia de hoje isso acontecendo, né? Digo mais. Eu vou até um pouco mais longe. Será que as pessoas, já que têm 18 anos, elas estão preparadas para o tamanho da tentação que é elas criarem conteúdo em OnlyFans? Eu não sei, cara, responder essa pergunta. É difícil demais para mim, cara. Eu tendo a achar que não, cara. Se você perguntasse pro Arthur de 2015, eu falo, mano, liberdade acima de tudo. Se o cara se fuder, o problema é dele. Hoje, o Arthur que tá mais preocupado com o care, né? Eu tô quase 40 anos. Eu já tenho uma visão mais diferente. Eu falo, puta, cara... Eu não sei. Você quer ver outra? Lei que obriga você a usar cinto de segurança. Sou a favor. Lei que obriga você a usar capacete. Sou a favor. Ah, mas é minha vida. Se eu quiser andar capacete por meu, mais ou menos, cara. As pessoas necessitam de direcionamento. É triste falar isso, mas é a verdade. Né? Quantas vidas não foram salvas por causa disso? Ainda falando sobre esse negócio de regulação, aí tem uma coisa muito interessante, né? Porque a gente trabalha com produção de conteúdo, né? E aí essas big techs, como aqui você relatou em relação ao que a Globo fez e como o YouTube suspendeu, enfim, o seu trabalho, né? O meu trabalho também, no caso. E ficou por isso mesmo, 90 dias. E se você depender 100% dessa renda, sim, tá lascado, se ferrou, né? E sem regulação nenhuma, regulação do Estado brasileiro em relação a isso. Você é a favor que esse tipo de procedimento seja... Claro, que essa regulação venha nesse sentido? Sim. Tipo assim, as normas para o YouTube suspender uma live, claro, norma ou retirar um vídeo, ou banir um canal. Sim. Eu vou te falar, os princípios de Santa Clara, eu não lembro, acho que são 3 aqui, que são... Assim, o mundo inteiro já olhou para isso e falou, isso é assim, não tem como discordar. Critério número 1. Sempre que um conteúdo for retirado do ar, você tem que ter acesso a esse conteúdo. Essa é a primeira coisa. Vamos supor que você, cara, você se dedicou, sei lá, um mês pra fazer um documentário, você gastou seu dinheiro, você não sei o que lá, e você subiu na plataforma. Você confiou à plataforma todo o esforço do seu trabalho. Se eles tirarem do ar, eles não podem só tirar. Eles têm que te dar acesso. Eu tô tirando do ar, mas eu estou te dando acesso até pra você se defender do que eu tô falando. Esse é o primeiro princípio, cara, que todo mundo... Cara, isso aqui é impossível você discordar. Não, vou tirar e você não vai nem ver. Não, pera lá, velho. Me mostra o que eu fiz de errado. Deixa eu mostrar que eu tô certo. Segundo ponto. Leis imparciais e muito claras do que pode e o que não pode. Aqui é um problemão, cara. É um problemão. Você, cara, todo dia quando você posta vídeo no YouTube... Ainda que tá um pouco melhor agora, tá? Mas há uns 3 anos, cara, isso aqui tava horroroso. Você põe lá,
Tem alguma. Tinha lá os trackings do YouTube, né? Tem algum discurso ofensivo? Aí você punha não. Beleza. Aí, pum, caía lá. Discurso ofensivo. O que é discurso ofensivo? O que é discurso ofensivo? O que é discurso de ódio, cara? Tá na subjetividade Pra caralho. da Big Tech. Pra caralho. Então, isso é outra coisa. Tem que ter clareza no que pode e no que não pode. Qual que era o terceiro que eu esqueci agora? Eram 3 agora, eu não lembro agora. Graduação na punição. Você não pode ter uma punição máxima do nada, tem que estar claro. Porque não pode que você fez uma coisa e tomou um ban de 1 semana e eu que fiz exatamente a mesma coisa tomei um ban de 1 ano. As regras têm que ser iguais, tem que ter isonomia de tratamento, tem uns lances assim. Então, esses 3 princípios, eles são... o mundo inteiro já concordou com eles. Então, eu acho que isso tinha que vir em força de lei. O governo de país tal vai obrigar. Você Facebook, você YouTube, você Meta e o WhatsApp. Você quer vir aqui? O mínimo que você tem que respeitar é isso daqui. Entendeu? E aí a gente vai cair num outro paradoxo. Que é o seguinte. Eu acho que a gente deveria sim pensar em alguma maneira legal, institucional, de desincentivar, no mínimo desincentivar o anonimato nas redes. Porque é muito fácil eu criar um fake e ser um nazista fake. Legal. E é crime já no Brasil, né? E é crime já no a Brasil. liberdade de expressão é vedada ao anonimato. Isso é muito importante dizer. Vou até falar isso alto aí, porque tem muita rede que fica usando de anonimato para poder fazer ataque, videozinho aos outros. Ouviu aí, né? Deputado federal de São Paulo que fica... Oxi. Fica usando verba de gabinete para poder fazer ataque aí aos trabalhistas, né? Estão sabendo, com anonimato. Isso é crime. Liberdade de expressão é vedado ao anonimato, viu? Mas vamos lá. Principalmente nesse caso. Porque isso é outra coisa. Vamos supor que eu sou um servidor público. Aí eu tenho lá, sei lá, um gabinete com 60 pessoas. Aí eu ponho 50 pessoas para ficarem produzindo conteúdo anônimo para atacar o meu inimigo. Eu estou usando dinheiro público, só que está, entre aspas, de forma anônima. Pera lá. Se você tiver uma conta vinculada a um CPF, pelo menos você tem como rastrear de onde aquilo está vindo. E se for um crime sério, como por exemplo um crime de pedofilia, etc, você não fica dependente da plataforma, olha só, para rastrear de onde vem. Porque eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Cara, eu recebo muita ameaça, muita. Só que o que aconteceu foi que em 2019, a minha ex-namorada começou a receber muita ameaça reiterada. Eu demorei 3 anos para conseguir. E eu era deputado, cara. Eu, como deputado, amigo do pessoal da delegacia da Cyber, eu demorei muito tempo para conseguir autorização da justiça para ir na época era Instagram. Pegar o Instagram e ver de qual celular estava indo. Demorou pra caramba. Depois o celular para descobrir de quem era. E aí o celular usou um Wi-Fi. Aí eu tive que ir em outra operadora para buscar. Cheguei no cara. E era um cara próximo a gente. Realmente era uma ameaça real. O cara era doido mesmo. E tava querendo matar, fazer alguma coisa contra a gente. Então é muito demorado que você ficar na mão desses caras. Então tem que ter lei. O seguinte, se você tiver um CPF cadastrado nessa conta, da onde veio o CPF? Acabou, pum, tá aqui. Aí entra na questão problemática. Tá, e se eu quero acessar alguma coisa de forma anônima por não ser crime? Sei lá, vamos supor que eu quero fazer um aumento peniano. E eu não quero ter risco nenhum de alguém descobrir que eu estou acessando isso. Como é que eu faço se eu não tiver uma conta sem vinculação do CPF? Isso também é um paradoxo. Isso também é Então, mas pelo que você falou, eu tô entendendo que assim, mano, o negócio é o seguinte, estão alastrando, ameaçando os outros de morte, ricos iminentes, isso aí tá um problema pra sociedade. Galera que quer fazer aumento peniano aí, infelizmente vocês vão ter que perder a liberdade de vocês aí, mano. Infelizmente, até a gente tá contra essa situação aqui, porque isso aqui é mais importante que o aumento peniano seu. Não, não é nem o aumento peniano, é o sigilo do aumento peniano. É o sigilo do aumento peniano. Então faz sentido? Então, cara, eu vou te falar. Se você me perguntar hoje, eu não tenho a resposta definitiva. Pelas coisas que eu consigo imaginar agora, nesse momento, eu tendo a falar, mano, vamos regular e mete o... Só que eu não ouvi os argumentos do outro lado. Dos caras que querem fazer aumento peniano. Ou outras coisas, sigilo. Vou dar um exemplo pra você. Sigilo pra fazer aumento peniano. É que a gente tá zoando aumento peniano. Vamos pegar uma coisa, principalmente quando a gente fala de coisa feminina. Vamos pegar uma mulher que ela tem um problema muito constrangedor. Sei lá, ela tem um problema... Sei lá, cara, alguma coisa vaginal e ela quer pesquisar sobre aquilo de forma completamente anônima. E aí? Eu também não sei. Entendeu? Mas eu acho que a gente tem que debater isso. Hoje, eu tendo a achar, sinto muito, mas nós vamos ter que proteger a galera. Pode crer. Entendeu?